E no vídeo de hoje eu trago uma comparação entre celulares custo-benefício no mercado. De um lado, o Poco M5S, com lançamento em 2022, e do outro lado, o Redmi Note 11, com lançamento também em 2022. São bons celulares no mercado com a proposta do custo-benefício, são celulares recentes no mercado e vamos ver qual que está valendo mais a pena. E os links deles ficam na descrição, então caso queira saber mais deles é só clicar. E também se esse conteúdo te ajuda, já peço para deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito o canal a crescer e a continuar postando diversos vídeos comparativos para você. E começando pelas dimensões, o Poco M5S conta com 16,05 cm de altura, 7,45 cm de largura, 0,83 cm de espessura, pesando 178 gramas. Enquanto que o Note 11 conta com 15,98 cm de altura, 7,38 cm de largura e 0,80 cm de espessura, pesando 179 gramas. E a última versão do sistema operacional do Poco M5S é o Android 12 MIUI 13, como também o Note 11, trazendo o Android 12 MIUI 13. Já na parte de processador, o M5S traz um processador com 8 núcleos, sendo 2 núcleos com 2.05 GHz Cortex A76 e 6 núcleos com 2 GHz Cortex A55, enquanto que o Note 11 também conta com um processador com 8 núcleos, sendo 4 núcleos com 2.4 GHz Kryo 265 Gold e 4 núcleos com 1.9 GHz Kryo 265 Silver. E o chipset que acompanha o M5S é o MediaTek LG95, enquanto que o Note 11 utiliza um chipset com o Snapdragon 680 4G. Olhando mais para a CPU, a gente já viu que eles têm 8 núcleos, a frequência do Note 11 é um pouco maior, com 2.4 GHz. Quando se fala no tamanho de semicondutor, o Note 11 também é mais eficiente, com 6 nanômetros contra 12 nanômetros do M5S. E já na parte de benchmarks, no AnTuTu o Note 11 foi superior, enquanto que no Geekbench o Poco M5S foi superior. E para auxiliar nesse processamento, o M5S traz uma GPU com Mali G76 MC4 com uma frequência na GPU de 900 MHz, enquanto que o Note 11 traz uma GPU Quadreno 610 com uma frequência na GPU de 1100 MHz. Já na parte de memória RAM, o M5S traz uma memória com LPDDR4, contendo versões de 4 ou 6 GB de memória RAM, como também o Note 11 trazendo uma memória com LPDDR4, contendo versões de 4 ou 6 GB de memória RAM. Já na parte de memória interna, o M5S traz uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna, como também o Note 11 trazendo uma memória com UFS 2.2, contendo versões de 64 ou 128 GB de memória interna. Já na parte de memória externa, o M5S pode ter um microSD com até 1 TB de memória, como também o Note 11, podendo ter um microSD com até 1 TB de memória externa. Já na parte de display de tela, o M5S traz uma tela com 6.43 polegadas, como também o Note 11, trazendo uma tela com 6.43 polegadas. E tanto o Poco M5S quanto o Note 11 conta com uma resolução de tela em Full HD+, 1080 pixels. E a densidade de pixels deles também são iguais, então eles contam com 409 pixels por polegada. E o Poco M5S traz uma tela com AMOLED, como também o Note 11, trazendo uma tela com AMOLED com 700 nits. E já o Poco M5S traz uma tela com 60 Hz, enquanto que o Note 11 traz uma tela com 90 Hz. Entrando na parte de câmera, o M5S apresenta 4 lentes na sua câmera traseira do celular, sendo uma lente principal com 64 megapixels e abertura focal de 1.8, que é uma abertura que se refere a uma foto com uma melhor exposição à luz, uma lente ultrawide, que é você tira fotos mais ampla, mais aberta, com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, uma lente macro, que é aquelas utilizadas para imagens mais próximas, com 2 megapixels e abertura focal de 2.4, e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. Por outro lado, o Note 11 conta com uma lente principal com 50 megapixels e abertura focal de 1.8, uma lente ultrawide com 8 megapixels e abertura focal de 2.2, uma lente macro com 2 megapixels e abertura focal de 2.4 e o sensor de profundidade com 2 megapixels e abertura focal de 2.4. E ambas as câmeras contam com inteligência artificial em suas lentes, e quando a gente fala no tamanho do sensor, que se refere um pouco à profundidade das fotos, o Poco M5S conta com 1/2 de polegada, enquanto que o Note 11 conta com quase 1/3 de polegada.
Já a câmera frontal do M5S conta com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. E o Note 11 conta com uma frontal com 13 megapixels, uma abertura focal de 2.4 e um tamanho de sensor com 1/3 de polegada. E na parte de gravação, o M5S consegue gravar em 4K, 2160 pixels, enquanto que o Note 11 consegue gravar em Full HD, 1080 pixels. E a gravação do M5S em 4K pode ser feita a 30 fps, enquanto que o Note 11 gravando em Full HD pode ser feita a 30 fps. E já na câmera frontal, tanto o M5S quanto o Note 11 consegue gravar em Full HD a 30 fps. Já na parte de bateria, a bateria do M5S conta com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts, como também o Note 11, contando com uma bateria com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts. E o sensor do M5S fica na parte lateral do celular, e ele também conta com infravermelho e algumas versões pode conter o NFC. Como também o Note 11, contando com sensor na parte lateral do celular, e ele também conta com infravermelho e algumas versões pode conter o NFC. Já na parte de proteção de tela, o M5S conta com uma proteção com Gorilla Glass 3, como também o Note 11 contando com uma proteção com Gorilla Glass 3. Já na parte de jogos, começando pelo Free Fire, o M5S consegue rodar no Ultra a 60 fps, como também o Note 11 conseguindo rodar no Ultra a 59 fps. Já no PUBG, o M5S consegue rodar no HD a 30 fps, enquanto que o Note 11 consegue rodar no balanceado a 30 fps. Já no Call of Duty, o M5S consegue rodar no muito alto a 55 fps, como também o Note 11 consegue rodar no muito alto a uns 60 fps. Já no Fortnite, o M5S consegue rodar no médio a uns 27 fps, como também o Note 11 conseguindo rodar no médio a uns 25 fps. Já no Arena of Valor, o M5S consegue rodar no Vida a 60 fps, enquanto que o Note 11 consegue rodar no abaixo do Vida a 60 fps. Já no Assault 9, o M5S consegue rodar no máximo a uns 30 fps, como também o Note 11 conseguindo rodar no máximo a uns 27 fps. Já no eFootball 2022, o M5S consegue rodar no alto a uns 40 fps, como também o Note 11 conseguindo rodar no alto a uns 40 fps. Já no Ark, o M5S consegue rodar no épico a uns 22 fps, como também o Note 11 conseguindo rodar no épico a uns 20 fps. Já no Genshin Impact, o M5S consegue rodar no médio a uns 22 fps, enquanto que o Note 11 consegue rodar no baixo a uns 30 fps. Já no Black Desert, o M5S consegue rodar no alto a 30 fps, como também o Note 11 conseguindo rodar no alto a uns 29 fps. E no League of Legends Wild Rift, o M5S consegue rodar no super alto a 60 fps, como também o Note 11 conseguindo rodar no super alto a 60 fps. O resultado dessa comparação, começando pelo design, as dimensões deles são parecidas, já a construção deles também são bem parecidas, não tem tanta diferença, são celulares bonitos que tem bom acabamento, e já as cores que eles apresentam, o M5S traz versões como cinza, um azul e um branco, enquanto que o Note 11 traz versões como um azul, um preto e um ciano. Dessa forma eu prefiro ficar com empate. Já na parte de desempenho, eu fico com o M5S, que foi superior no PUBG, no Arena of Valor e no Genshin Impact. Ele manteve uma boa qualidade gráfica com FPS estabilizados próximo dos 30 FPS. Para o Note 11, parece que ele não é tão otimizado em alguns jogos com esse chipset dele, então com o processador que ele teria eu acho que ele poderia ter um pouco mais, só que eu vejo que falta um pouco de otimização. Já para a câmera, meu voto fica para o M5S, pois ele conta com 64 megapixels. A diferença na qualidade de imagem é bem pouca comparado com a do Note 11, mas o M5S tem um bom balanço de cores e também na câmera traseira ele consegue gravar em 4K. Já na parte de bateria e tela, para a bateria meu voto vai para empate, pois os dois contam com 5.000 mAh, uma potência máxima de carregador de 33 watts. Já para a tela, eu fico com o Note 11, pois ele tem uma vantagem que é uma tela com 90 Hz. E caso não tenha nenhum desses perfis, apenas quer um celular custo-benefício, o Redmi Note 11 ainda está levando essa. Você deve entender que o custo-benefício que eu sempre falo é o preço pago pelo valor que ele está te entregando, seja o desempenho, a câmera, telas, funcionalidades, tudo. O preço do M5S no Brasil está numa faixa de preço, hoje que eu gravo esse vídeo, é uns R$ 1.400. E quando você olha para fora do Brasil, está numa faixa de preço dos 900 a R$ 1.000. Enquanto que o Note 11 está numa faixa de preço dos 1.200 a R$ 1.300 no Brasil, e fora do Brasil está por volta dos 900 a R$ 1.000 também. Apesar dessa diferença de preço aqui no Brasil, o M5S apresentou alguns pontos positivos com um bom conjunto,
sendo seu desempenho acho que o ponto mais forte, que ele foi o melhor nos jogos e teve uma qualidade gráfica um pouco superior. A tela tem boa qualidade, perdendo apenas uns 90 Hz para o Note 11, a bateria é igual e tem uma boa capacidade com uma boa potência, a câmera não é tão um ponto forte dele, mas foi um pouco melhor do que o Note 11, com uma gravação em 4K e mantendo um bom balanço de cores, só que seu preço aqui no Brasil está ainda alto, pois penso que o conjunto dele é muito parecido com o Redmi Note 10S, então eu espero que o preço dele chegue bem próximo do que era o do Note 10S, era vendido aqui no Brasil, então eu vejo esse celular por volta dos R$ 1.200 aqui no Brasil, ou até menos do que isso, mas ainda é um bom celular que pode se tornar um ótimo custo-benefício no futuro. Já o Redmi Note 11 tem um bom conjunto, em termos de desempenho esse chipset não é tão bom ao meu ver, em alguns jogos como no PUBG ele não tem a opção de rodar no gráfico no HD, rodando só no balanceado, então vejo que o ponto forte dele não é tão os jogos, mas ainda assim ele roda jogos com bons gráficos aceitáveis, e uma taxa de FPS boa, na faixa dos 25 a 30 FPS, tem uma boa tela com AMOLED e 90 Hz, sua bateria tem boa capacidade e bom carregamento, já sua câmera tem uma qualidade mais razoável, sendo que as imagens dos últimos celulares da Xiaomi parecem ter uma qualidade mais esbranquiçada, mais cinza, mas ainda assim tira boas fotos e uns bons vídeos, e isso também pode ser corrigido com uma edição básica e correção de cores nas imagens e nos vídeos. Já o preço dele está numa faixa de preço ótima para o que ele está entregando, mantendo um ótimo custo-benefício, por isso que hoje ele fica com a vitória com custo-benefício. E você, qual celular você achou melhor? Deixe nos comentários qual você mais gostou, e caso queira saber mais deles, clique no link na descrição, curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os vídeos novos toda semana. E até a próxima!